Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, que já está pronto aí para começar os seus treinos para o Super Mundial de Clubes. Tem toda essa história aí do Gerson, que provavelmente pode não deixar o time do Flamengo. Tem as últimas informações do Mengão, tudo que a mídia está falando aí, né, desse Super Mundial, desses jogos do Flamengo e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Mengão, também do mercado da bola do time do Flamengo? Então assiste esse vídeo até o final. Eu vou fazer a mesma pergunta para os dois. O Silas, eu quero o olhar de quem jogou em seleção brasileira, Copa do Mundo, e o que falaria para ele se pudesse dar trocar uma ideia. Porque aconteceu comigo. Exatamente. Então começa com o Silas. Então vamos começar contigo. Então vai direto pro Silas. E o cara é titular da seleção brasileira. Tudo bem, vai ganhar uma mussarela, um tchule que, ó, vai ficar, ó. Tá ganhando mal no Só que Flamengo? ele já ganha bem no Maduro, Ele é titular do Mengão. Você É que nem antigamente, né, Silas? Exato, Nath. E você faria essa troca, lembrando que o Luiz Henrique jogou de titular, nem tinha o lastro que ele tem na seleção e nem foi lembrado mais depois de ir pra lá. E tava jogando bem, hein? Na seleção Luiz Henrique. Não corre risco? Eu tava no Sport de Portugal e na seleção brasileira. Fui para o Cesena na Itália, continuei na seleção brasileira. O Cesena caiu para a segunda divisão. E o alemão lá, que era o dono do time, um deles, me ofereceu muita grana para eu ficar. Mas a Sampdoria, campeã italiana, estava me convidando para ir para a Sampdoria. O que eu fiz? Eu fui para a Sampdoria. Com todo o amor e carinho que eu tinha pelo Cesena, a grana era muito boa, era até mais grana do que eu ganharia na Sampdoria, mas eu fui para o time campeão italiano para eu continuar na seleção. Porque se eu fico no Cesena na segunda divisão, a minha chance de continuar na seleção ela ia diminuir muito. Então, o Gerson tinha dois emblemas ali, né? Tinha distintivos ali. Tinha um do Flamengo e um da seleção brasileira, olha lá. Eu acho que se ele for pro Zenit, ele vai se afastar dos dois. Tanto de um quanto do outro. Até porque... perde espaço na seleção. Na seleção brasileira, o Gerson, por exemplo, ele não é... Vou usar um porque essa seleção brasileira talvez não tenha um que você fala que é insubstituível. Ele não é o Romário na Copa de 94. Ele não era um Dunga, que se o Dunga naquela época fosse jogar na China, no Japão, na Coreia, onde fosse, ele ia continuar convocado. Se o Romário fosse jogar no time da Fundação Padre Francisco, ele ia continuar sendo convocado para a seleção brasileira. Não é o caso do Gerson. Se o Gerson se afastar de um mercado grande... É só ver o Talisca que tá eu acho que ele se é afasta também da seleção brasileira. Agora, o Zenit pode esperar. A seleção brasileira não vai esperar. Esse é o ponto. Ele vai ter chance para ir para o Zenit novamente. Seleção brasileira, se ele não for convocado, ele descer desse trem aí... Ó, o Nath, mas aí mandando também só uma já coisa, não é a Celso. mesma moeda, né? Só mandar um abraço aqui pra Gi Helena, que tá falando que adora a Nath aqui. Beijo, Gi. Um abraço pra ela, veio aqui também pra fazer... Todo mundo gosta da Nath. Pô, Quem gosta da Nath morreu por dentro. Mas, Já. Nath... Tem gente, viu? Tem uma galera aí, inclusive. Ô, Nath, o Silas falou sobre perder espaço no Flamengo. Ele tem 28 ou 29, Marcelo? 28, né? 28 anos. O que você faria? Lá tem a boa oferta, a oferta milionária, jogar no Zenit e... A diferença é muito grande. Eu confesso a vocês que essa semana eu estava completamente... Então, só uma coisa. A diferença mensal é muito grande. Nath, mas tem Arábia. China, falam em 3 vezes mais. Falam em 3 vezes mais. 3 vezes mais. Quanto? 3 vezes mais. Caramba, hein? Só que ele joga no Flamengo titular. E quero te lembrar uma coisa. Ontem o Rodrigo Caetano, falando com colegas jornalistas, ele disse o seguinte, só quero lembrar que ele não fecha as portas, porém, alguns campeonatos se joga menos. Então ele estava lembrando do nível de Os Estados Unidos é assim, na Arábia é você assim. indo pra lá, a gente vê muito O caso nível de assim. enfrentamento também. E aí, Nath? Se eu não me engano, não tem time na Champions. Vale a mussarela? Exato, desde Nível 22. competitivo. Desde 22. Você é time mussarela... Você sabe que eu sou time. Você sabe que eu sou a pessoa que investe. Como diria o Carilli, por um caminhão de dinheiro não, mas 2. Então, dele é 3. Dele é São 3. 3 caminhões. E aí, Nath? Cara, assim, eu entendo quando o Silas fala e tem que ver o que o jogador pretende para a vida dele. Se a ideia dele é financeira, um abraço, vai embora. Se a ideia... mas ele... De fato, ele não ganha mal hoje no Flamengo.
Se a gente for olhar para a realidade do que foi o futebol na época do Silas, e a diferença era muito maior do que é hoje. Só que tem que ver o que o cara quer. Se o cara quer ganhar dinheiro e ir embora, e aí problema da seleção, não é a ideia dele, tem que ver o que o cara quer. Esse é o ponto principal. Eu iria. Você iria? Eu iria. 3 vezes mais? Não posso ser hipócrita. Se bater aqui 3 vezes mais, desculpa, Edu. É que é interessante, porque são Tem que ver o duas que o cara visões. quer pra profissão dele. Você pra vê, é carreira legal dele. e é justo. Pra O carreira Silas, dele. o Silas considerou. Você vê que legal. O Silas tem a visão. Ganha 1 milhão. A Nath tem outra. Esse aí nem Eu já pergunta. ganho, né? Então não... Esse aí nem pergunta. Esse aqui eu já sei a resposta dele. Você iria, Bubu? Eu tomei uma decisão parecida com essa, vou te contar, Nath, que nós somos colegas aqui da ESPN, né? Eu, quando voltei Por isso pra que o apelido ESPN, dele aqui é trabalhei na Gugu. ESPN uns 12 ele já anos. ganha 1 milhão. Aí eu recebi uma proposta pro Fox Sports, eu falei, vou largar a ESPN, minha casa, né? Eu sou uma cria aqui do passado. E eu acabei aceitando a proposta, fui para a cidade maravilhosa, fui para o Rio de Janeiro, na Fox Sports. Sim. Depois teve a fusão, eu voltei, né? Muito feliz, estou voltando para minha casa ESPN. E aí chegou um momento que era uma reunião. O Eduardo de Menezes começou a gostar do meu trabalho, a gente mal se falava e tal. E ele fez uma proposta para mim. Bubu, você é um grande indo bem, jornalista você com tá indo um bem grande agora. currículo, Continua Folha aí. de São Não vai, Paulo, comemora. Porque grandes empresas de comunicação na sua vida. O que eu falei? Eu tô fazendo uma proposta financeira alta para você, mas você Isso. esquece agora, por exemplo, linha de passe. Você não vai fazer mais linha de passe. Sabia que ele ia falar. Eu falei isso. sabia que ele ia Você já falar. caiu de lá por causa dessas suas gracinhas. Ele falou assim, É eu que olha, falei. é o seguinte, você vai ganhar essa bala toda aqui, esse dinheirão, mas você não faz mais linha de passe. Eu falei isso. É. Cobertura fora, você não faz. São Paulo, seleção brasileira. Vai, Tá aproveitando você pra dar não um- Tá isso, Você vai. vai ganhar muito dinheiro, mas vai ficar no Futebol Show, que é um programa diferenciado, bem-humorado. Você vai Audiência, falar umas boa, groselhas tá. ali, mas ó, você vai ganhar isso aqui. É. Aí eu falei, cara, e agora? Vai acabar minha carreira como jornalista, eu vou fazer o Futebol Show, vou largar. cara? E aí, o que eu fiz? Eu aceitei o dinheiro. Entendi. Ele com os parceiros dele, ele é cheio de patrocinador, parceiro, amigo do Neymar, não sei o que e tal. Eu aceitei o dinheirão. Cebola. Então você Ele é meu iria, zente. Bubu. Você Ele é meu também, zente. igual a Tá, Nath. Você iria, então? Então, pra quem não conhece, São Petersburgo é uma cidade maravilhosa. Não é o Rio de Janeiro? Mas vai 6 perder a vezes mais. seleção, meu. Então, mas Silas, assim, 3 vezes então eu tô mais. falando. Eu fui pelo caminho do dinheiro, eu gosto de dinheiro, né? Mas você iria, então? Você falaria pro Gerson, vai? Não, eu dou um conselho, não sei se o Gerson conhece São Petersburgo, porque você fala, vai pra Rússia, é o fim do mundo. Eu sei que o momento não é o mais agradável, a Rússia tá em guerra com a tem Ucrânia, isso também. Mas a Rússia no futebol tá impedida de jogar, né, em clube, seleção, ali as principais Tudo bem, competições. até aí lugar bonito. Não, mas eu você vou vai pra pensar, Bertioga eu vou- toda hora, não tem time lá. Mas Então, eu escolhi, bonito. eu escolhi Tem. ficar no É um futebol lindo, show, mas eu maravilhoso. continuo na ESPN, lugar continuo na minha bonito. casa querida ESPN aqui, ó. Adoro o Mickey e tal. Mas se Eu vier 3 continuo. vezes mais, você vai embora? Se o William Tavares chegar no linha de passe e me oferecer o dobro pra voltar pro linha de passe, eu volto. Tá, e o Gerson? Você quer ser aí Não refri o... uma coxinha, você já vai. Eu vou. O Gerson, então, você acha que ele tem que ir embora? Quer ser o Você defunto sabe mais que rico do cemitério. é isso? Exatamente. É isso. O staff do Gerson, que inclui o pai dele, ele não é o Neymar, mas o pai também, eles estão desgostosos há algum tempo com o que eles recebem no Flamengo. Oh, mas já é bom. Eles acham que o que o Gerson de elite. recebe no Flamengo tá meio que defasado. Ó, acho que outros jogadores acabou ali de ganham renovar mais o que contrato? ele e Calma aí, tal. Renovou agora, ele né? Acabou de renovar. Por isso que houve a renovação. Mas, assim, então houve um atrito um tempo ali, o Gerson já estava meio assim, que os caras não estão, não sei o quê. Acham que o Gerson não estava sendo devidamente valorizado. Bom, agora renovou, tá? Eu imagino que devem ter chegado num acordo bom pro Gerson e pro pai dele. Só que aí é o seguinte, amigão. Às vezes você tem uma proposta, Cara, você eu- pode até gostar. Você iria? Eu tô fazendo a conta aqui. Eu acho que sempre dinheiro... amei Tem pra ESPN. fazer, Cara, Edu. É 3 Dinheiro, vezes. minha opinião, dinheiro nenhum Dinheiro não é tudo. vai pagar Mas- o sonho de seleção brasileira e o cara é titular. Hoje ele tá no radar de Copa do Mundo. Hoje ele Sabe tá no qual é a minha radar de opinião? Copa do Mundo. Mas pergunta pra ele. Ô, Gerson, vai pra Copa. Edu, eu tô vai fechado jogar com e você você. sai valorizado da Copa do Mundo. Eu tô fechado com você. Não é? Tô fechado com você. Eu entendo, claro, eu acho que o que a Nath falou, o que o Bubu falaram faz muito Depois sentido. da Copa eu vou. Os caras vão esperar, cara. E outra, Os caras vão assim, esperar. pro Flamengo é muito vantajoso agora. Fecha já, porque São 25 pega milhas. parte da grana, joga a Copa do Mundo e depois vai pra lá. Daqui a um ano você vai a outro mercado. Mas aí eu não Pode sei se ser. vai mais. Olha lá, o que Aí vai? eu já não sei se vai mais. Aí já tá com 30 anos, tá com 28 agora, chega lá é 30. Já vai valendo, a não ser que Já faça vai uma baita valendo menos. Copa. O Flamengo talvez não seja tão vantajoso também, porque hoje é o que tava escrito ali na nossa tarja. A multa dele é de 25.
quando eles estão pagando a multa do Gerson, jogador de 28 anos de idade. Eles já não vão fazer isso daqui a 1 ano e meio, que seja. Então, assim, mas eu sendo o Gerson, é difícil fazer conta com o bolso dos outros, mas se o jogador tem o sonho de jogar uma Copa do Mundo, tem que ver se ele tem esse sonho ou não. Eu, se fosse jogador de futebol, eu acho que, esse seria o sonho máximo, né? Não são eles que falam, não, meu sonho é o sonho de qualquer um, defender as cores da sua seleção e etc. A única maneira do Gerson jogar a Copa do Mundo do ano que vem é se ele continuar no Flamengo. Por quê? Vou te falar, se ele sai agora pro Zenit e ele não vai bem no jogo de amanhã, esquece. A única chance dele ir pro Zenit e continuar a seleção é se amanhã ele comer a bola na Neoquímica Arena. Mas assim, comer a bola de um jeito que ele vai... se ele entra jogando. Exato. É obrigatoriamente ser convocado. Não acho que isso vai acontecer. E aí vai muito do desejo do jogador. Eu, Celso, nunca fui jogador. Sou comentarista. Sei lá, 2 meses. O que eu posso te dizer é, o meu sonho é comentar uma final de Copa do Mundo. Eu vou seguir até o final nesse sonho. Será que o sonho dele é jogar uma Copa do Mundo? Muito bem. E a vida é feita de realização de sonhos. Se uma televisão russa te oferece uma fortuna agora, você não vai? Eu não falo russo, tô louco. Eu já fui pra lá. Eu falo português. Não darei. Estão contratando você é porque querem você de qualquer jeito. Se alguma TV te dá eu quero aumentar 3 vezes mais. Calma aí, essa TV russa aí tem Mickey? Tem Mickey? Ih, garoto! O negócio aqui é Mickey, amigão. O rival do Mickey. Tchau pro rival do Mickey é tchau, o quê? Aqui tem que ficar. Eu acho que nós três três vamos pelo coração. Ali é razão. Aqui é coração. Mas peraí, o Gerson tá duro? Tá passando dificuldade o Gerson? Mas nós vamos ser felizes. Para, eles vão morrer, mas a Nath é boa, porque a Nath trabalhou muito tempo com investimentos, né, Nath? Com comércio exterior. Por isso que a Nath tem essa visão global. Mas... eu ainda acho que o Gerson poderia... E o flamenguista... Mas o Silas traz uma possibilidade. Que fecha, fala, só que eu só vou depois da Copa. Pode ser. Igual o Estevão. Fechou? Só vai depois que tiver... É que a diferença é que o Estevão tinha idade e não podia antes. É questão de lei, né? Mas é que aí também não tem mais bobo no futebol, né? Vou pagar 25 milhões de euros pro cara vindo aqui. O Gerson tá com que idade? 28 anos? 28. Cara, 28. dá a palavra pros caras lá, cara. Às vezes o cara falou assim, cara, é a minha última chance, talvez, de fazer um contrato gigante que vai garantir, não só independência financeira dele, já tá garantido. Porque a tendência, e se ele olhar, desculpa, Bubu, mas olhar pro tipo de gestão que o Flamengo faz, é só ver, não tô falando que é a mesma coisa, tá? Mas quando você tem ali uma certa idade avançando e a queda de produção, a tendência é que teu salário baixe e teu contrato também diminua. Bom, na questão de tempo. Talvez seja o pensamento dele. Pode voltar pro Flamengo depois. Mas a gente segue no Rio de Janeiro, pelo menos nessa conversa, né? Sim. Até porque eles devem estar perto ali, né? Eu sou péssima de localização. Acho que é tudo Gávea ali, onde eles estão, não é? Eu não entendo nada. Lagoa, Gávea, é perto. Ô, Pedro, além das informações geográficas do Rio de Janeiro, as informações também do Flamengo e, claro, a informação sobre o Gerson, né? Que é o que preocupa o torcedor rubro-negro. Tudo bem, Mari, Bruno? Pois é, pertinho aqui do Cícero, aqui na Gávea. Hoje a gente está até mais abrigado porque aqui o tempo estava mais esquisito. Então, para evitar pingar nos equipamentos e tudo mais, a gente se abriga. Mas, falando de Flamengo, Flamengo que, enfim, vai embarcar na quarta-feira para os Estados Unidos, vai ali para Nova Jersey, como o Bruno disse, mais na costa leste ali dos Estados Unidos, vai ficar por lá, enfim. O Flamengo vai estrear no dia 16 contra o Esperance da Tunísia e está no mercado. O Gerson, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas só para acrescentar que o Flamengo está fazendo movimentações importantes no mercado em busca de reforços ainda. O nome mais recente que apareceu agora é o de Noah Okafor. É um suíço atacante de 25 anos. O Flamengo está aí em conversas com o Milan, que é o detentor dos direitos do jogador, para trazê-lo. No Mundial de Clubes não dá mais tempo, basicamente, só se essa negociação fosse relâmpago até amanhã, mas para a sequência da temporada. Ele esteve emprestado ao Napoli, campeão italiano, nessa última temporada. Então tem interesse avaliado aí em 15 milhões de euros em torno do valor dele, então o Flamengo conversa para, quem sabe, trazer esse jogador. Está atrás do Carrascal também, já no Dínamo de Moscou, seria em torno ali de 12 milhões de euros, 10 mais 2 de bônus, também conversa, está com muito otimismo em relação ao Carrascal, o colombiano, faz essas movimentações
Do outro lado, pode perder o Gerson? Pode, mas só se o Zenit, de fato, pagar a multa, ou qualquer outro clube, pagar a multa de 25 milhões de euros à vista, de forma integral, rapidamente, sem crédito, sem parcelar, sem mais nada disso. Então o Flamengo está seguro em relação a isso. Gostaria de perder o Gerson? Não, claro que não. É um capitão, ídolo histórico, um jogador muito importante, mas o Flamengo entende que se pagar a multa não tem o que fazer mesmo. E aí o Gerson poderia ser negociado, mas está tranquilo em relação a isso e preparado agora para disputar o Mundial de Clubes muito em breve nos Estados Unidos. Vamos para os números do Gerson, então, por temporada no Flamengo, como o próprio Pedro disse, líder, né, ídolo histórico desse rubro-negro de vários momentos, né? A gente faz recorte só dessa atual passagem, então de 2023, com 60 jogos, e aí quase todos como titular, como foi em 2024, como é em 2025, né? E toda a sua minutagem por jogo ali, um cara que, quando ele tá disponível, ele joga até onde ele aguentar. Qual o nível de tenebrosidade Gerson pode deixar o Flamengo, Mário Marra? Ótima pergunta, porque você não está falando de dinheiro, você está falando apenas da capacidade técnica e do que ele pode fazer no campo, né? É nível alto, muito alto. O Gerson, desde aquela época do Jorge Jesus, né, assim, ali eu via muito o Gerson como... É impressionante como ele está em todo lugar, como ele está limpando. Porque às vezes você vê o jogo, você pensa como o adversário pode... E aí eu pensava, pode atacar por aqui. E aí eu olhava, não, acho que por aqui não, porque o Gerson está ali. Então por aqui, como assim? O Gerson não estava ali, ele estava aqui? Era um cara que ia fechando espaço, fechando barreira, fechando... Assim, um espetáculo de jogador, para mim, ele é um espetáculo de jogador. Com a bola, sem a bola, um jogador que é uma referência técnica, um jogador que faz gol, um jogador... Eu acho um jogador quase que a moda antiga, sabe? Bom, é o titular da seleção brasileira. Titular da seleção brasileira, Então, não pensando no dinheiro, porque aí, Mariana, Bruno, Jailson, não tem como, né? E o Pedro que tá... Não tem como. Pensando no dinheiro e pensando na idade dele, talvez o Flamengo não consiga fazer uma outra venda nesse nível. Porque é uma grana muito alta para um jogador que já teve na Europa e um jogador da idade dele. Mas ele pode ser campeão do mundo pela seleção brasileira, ele pode ter uma valorização? Pode, essa hipótese não está afastada. Só que é agora que o Flamengo tem a proposta, não tem depois. E a proposta me parece boa. E aí bem boa, na verdade. Ele vai ter 29, é isso? Aí já... É difícil ir pra Europa com 29, Bruno. É difícil. Muito difícil. Com 28 por esse valor já é difícil. Pensa, né? O Arrascaeta tá brilhando há quanto tempo? É verdade. O Arrascaeta é um jogador que faz muito mais gol, que tem mais convocações para a seleção dele, jogador de Copa do Mundo, e não saiu, entende? O Gerson é um jogador que já bateu e voltou, só que ainda assim ele está em mais alto nível sempre. Gente, falei aqui do Jorge Jesus, na época de São Paulo ele chegou a jogar como ponta. Sim, ele fazia gol, a média dele era avaliada por gols ali, né? É um jogador muito, muito valioso. Você acha que vale para o Flamengo fazer esse negócio, Jailson, ou segura da maneira que der, para não liberá-lo de jeito nenhum? Nossa. São dois pontos diferentes para mim, assim. Eu não posso ser hipócrita aqui e falar que no lado financeiro, nossa, ele tem que ter gratidão, tem que ficar, porque é capitão do time, blá, blá. Não. Assim, pro Flamengo, 25 milhões de euros à vista por um jogador de 28 anos... Provavelmente não vai ter outra proposta dessa, sabe? Aqui no futebol brasileiro você não vai ver isso. Provavelmente não. Às vezes nem para jogador jovem você vende. Nem para jogador jovem tem, Mas, na questão esportiva, eu acho que assim, tem uma diferença considerável. Você tá aqui, você tá como titular da seleção brasileira, você tá 1 ano da Copa do Mundo, você tá, enfim, um dos maiores clubes, né, do país. Claro. Então, esportivamente, pro Gerson, seria... favorável que ele ficasse no Flamengo. Essa que é a realidade. Só que financeiramente, eu não posso vir aqui falar, você não deveria ir, por exemplo. Não deveria ir porque tem a Copa do Mundo, blá, blá, blá. Financeiramente não tem discussão, gente. É muito dinheiro. Até pro Flamengo, não só pro Gerson. Pro Flamengo também é muito dinheiro para um cara de 28 anos. Então,
Mas eu tenho uma pergunta para o Pedro sobre isso, já, só para complementar, porque assim, o Flamengo ele vê como uma necessidade de vender jogadores, porque assim, eu sei que existem clubes que se bater o dinheiro, embala, vai, pelo amor de Deus que eu preciso desse dinheiro. A gente sabe que normalmente a situação do Flamengo, Palmeiras, eu ia falar outras não, mas acho que acaba aí minha lista, né? Para por aí. Eles têm esse poder às vezes de escolha, de barganha. Tem essa necessidade de vender... Posso responder? Antes do Pedro? Claro. Se tivesse necessidade, não chegaria nem nos 25. Por menos. O Flamengo não tem necessidade. É por isso que o Zenit está falando que vai pagar à vista a multa. Porque se tivesse necessidade, já tinha saído mais baixo, até mais baixo. 12. Mas eu digo assim, não é interesse... Para o Flamengo, o valor por ser alto, ele prefere fechar esse negócio do que o bônus da parte esportiva ou tem uma vontade do Gerson? Não sei se você tem essa informação também, claro. Se também tem a parte do jogador querendo fazer esse movimento. Olha, Maria, o Jailson destacou bem aí, porque o Flamengo não tem interesse em negociar o Gerson, mas tem uma multa estipulada. A partir do momento que tem uma multa estipulada e se o clube se dispor a pagar essa multa, basta convencer o jogador a comprar esse projeto, né, ser seduzido por esse projeto, que é depositar a multa e ir embora. O que o Flamengo pode fazer é o seguinte: não negocia a multa, não aceita um valor abaixo disso, não parcelo, não tem possibilidade de parcelar a multa, apenas pelo valor da multa de forma imediata. E 25 milhões de euros, até para o Zenit, não é algo muito fácil, né? Da gente passar no débito simplesmente assim, cair o Pix, não é um valor irrisório, pelo contrário, é um valor muito alto. Então, o Flamengo sabe dessa questão, sabe dessas movimentações financeiras do mercado, sabe o valor, o montante que são 25 milhões de euros, perdão. Então fica bem consciente disso, porque se isso acontecer, vai estar bem forrado financeiramente. Teria uma perda, mas voltando um pouquinho lá atrás no começo do ano, houve aquela sinalização proposta do Zenit ali, que aí poderia ter saído até negócio. O Gerson não se dispôs a sair naquele momento, mas não chegou a... Eu não tenho essa informação de que circulou aí de quase 30 milhões de euros, era algo em torno de 18 milhões de euros, mais bônus, podendo chegar a 20 e pouquinho. Então não avançou nesse sentido, o próprio Gerson não quis ir naquele momento. E aí nesse panorama houve a renovação, com desgaste, tá? Não foi o patamar salarial que se imaginava para o Gerson e companhia no primeiro momento, mas ele ficou ali no top do clube e, em paralelo a isso, houve aquele desgaste de o presidente, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, numa reunião aqui no Conselho, na Gávea, falar o atleta Gerson quer ficar, mas o atleta Marcão, vamos ver, se referindo ao pai e agente do Gerson. Então, há toda uma questão de um desgaste também nesse sentido. Nessas horas um desgaste que pode aflorar diante de uma negociação dessa, e é uma sedução financeira enorme para o Gerson e staff nesse sentido também. Então o Flamengo está resguardado, não quer perder, mas também se chegar com a multa, aí fazer o quê? Não tem muito, a multa o Flamengo considera bem paga nesse sentido aí pelo Gerson, tanto que houve uma redução ali na negociação, né? Uma drástica redução, mas é um valor de mercado que o Flamengo considera adequado pelo Gerson, por tudo que o Marra falou aí agora há pouco. E sempre que tem, ou como teve, né, nas últimas negociações, essa história do pai, sempre enrolou, né? Sim. Ou teve esse desgaste, né? A palavra, o termo que o Pedro usa é bom, né? Assim, tem esse desgaste, né, na conversa. Vale a gente aqui pontuar, né? De 200 milhões de euros, né? Que é aquele valor absurdo, justamente para ninguém chegar aqui e pagar, para 25 milhões de euros. Que mesmo assim já seria um valor alto. Já. E o que o Flamengo pode fazer, acho que isso a gente tem que deixar aqui bem explicado para o fã de esporte, é isso. Você quer o jogador, ele é muito importante para a gente. É o nosso capitão, é nosso titular e titular da seleção brasileira. Se vocês querem, vocês paguem a multa à vista e o valor integral. É o que o Flamengo está fazendo. Sim. Você pode negociar dessa forma. Você quer o jogador... fez com o De La Cruz, né? É o mesmo esquema. Você quer o jogador, você vem aqui e paga à vista. Pronto. Caso não pague à vista, então não tem conversa.
entre amigos, né, gente? Exatamente. Não é o tal do fez jogo duro, né? Não é meu direito, cara. É o direito, exatamente. Não, então vem aqui. Não, pode levar. Não. Quer levar um outro também? Claro que não, pô. Liga só pra avisar, né, Marro? Já depositei e cai amanhã. Aí nem vira, então. Fazer. Não quero olhar pra sua cara. Já leva. Mas eu fico pensando na parte esportiva ali, gente. Luiz Henrique. Então. Luiz Henrique, Botafogo, voando, mas sumiu. aí é ele. Sumiu. Vai Mas aparecer é dele, agora. a visão dele. Mas aí é ele. Isso que eu tô falando. Aí o não é Rubem o- Neves vai lá e faz o gol que dá o título a Portugal, né? Era um jogador que já era da seleção, que sai do radar porque vai para a Arábia, mas ele já era da seleção. Mas o Luiz Gerson Henrique... já tá garantido. Só que o Luiz Henrique também estava na seleção. Mas eu acho que é diferente. O Sim, Gerson tem muito mais tempo, eu sei, né? mas também E continua com um novo técnico. não está mais na seleção. Eu concordo, tá? E também tem a questão concordo, mas assim, eu acho que o Gerson está no patamar. Não, mas então, em relação ao Rubem Neves, rapidamente, a Arábia não tá com nenhum embargo, né? A Rússia tá lá com embargo, não tá disputando as competições europeias. Mas porque deixa de ser num nível mais alto nível competitivo, né? Entendi. Jorginho foi apresentado oficialmente. Eu ganhei o presente, que é o Arthur Cabral, e o Montoro. Vene também ganhou o presente, que é o Jorginho, hein, ô Vene Casagrande? Né? Na entrevista ele apareceu com um uniforme diferente, vamos ver. A chegada de Jorginho movimentou os bastidores do Flamengo no fim de semana. O meia conheceu as instalações do Ninho do Urubu e já teve coletiva de apresentação. Um clube como esse te dá só mais motivo de vontade de querer viver isso pelo elenco que tem, pelo treinador que tem e, obviamente, pelo apoio dessa nação maravilhosa que eu sempre acompanhei de longe. Jorginho falou também sobre o primeiro desafio no Brasil, vestindo a camisa rubro-negra. Que tenha chegado o momento de poder voltar e poder criar minha história no país onde eu nasci e cresci. Eu nunca tinha jogado aqui e depois de ter passado por 2 países importantes e ter deixado meu legado lá. A principal contratação para a Copa do Mundo de Clubes comemorou o acerto e mostrou que já está se sentindo em casa no Rio de Janeiro. E acredito que seja um clube e o elenco, as características dos jogadores, do treinador, acredito que se encaixam muito bem para as minhas características de jogo. Então acredito que tenha sido a melhor opção. Ô, Vene, o homem é diferente até falando. Cadê o sorriso de Vene Casagrande? Ganhou esse presentão, o Jorginho. Já ele vai dar opinião sobre esse jogador. A gente vai mostrar também já imagens do treino do Jorginho com o Flamengo. Mas antes disso, Vene Casagrande, essa história de que o Gerson pode estar de saída do Flamengo, que história é essa, Vene? Não é história, Fernandinho. E assim, a gente precisa contextualizar toda essa situação. Eu vou pedir até um pouquinho mais de tempo para falar. Vamos lá. Em abril, depois do pai, empresário dele, ficar reclamando do salário defasado do jogador, o Flamengo fez um esforço absurdo para renovar o contrato dele. Em abril, estamos em junho, ou seja... Foi aquele episódio do podcast. Perfeito, falamos exatamente. Aqui. Aí o Flamengo, mesmo tendo o Gerson com um contrato longo até 2027, o Flamengo sentou, resolveu a situação e renovou o contrato. Na renovação de contrato, um dos pedidos da parte do Gerson foi reduzir a multa rescisória, que na ocasião era de 200 milhões de euros. E aí ficou acordado que a nova multa rescisória seria de 25 milhões de euros. Nossa, que queda drástica. Mas o Flamengo estabeleceu essa multa por entender o seguinte: se alguém pagar 25 milhões de euros à vista no Gerson, um jogador de 28 anos, será um baita negócio. Estamos falando de 160 milhões de reais. Beleza, o contrato foi renovado, ok. E aí, na semana passada, voltou o assunto do Zenit novamente. O Zenit se reuniu com o pai empresário dele, o seu Marcão, e também os representantes que estão envolvidos na negociação. Nessa reunião, o Zenit virou e falou assim: a gente quer o Gerson de qualquer jeito. E aí ofereceram uma proposta salarial para o Gerson, que assim, é absurda a proposta salarial e um longo tempo de contrato, de 5 anos. A proposta salarial, só para o povo entender em casa, seria 6 milhões de euros por ano, livre de imposto. Dá 3 vezes mais do que o Gerson está ganhando atualmente no Flamengo,
pós-renovação de contrato. E aí São o Zenit... 36 milhões de reais por ano. É um valor assim... São 2 milhões e pouco por mês. Exatamente. Sei lá, tô chutando. Vamos lá, eu sou ruim de matemática. Ainda tem, assim, bonificações por número de jogos, você dá uma assistência, você dá um gol, que a gente sabe que os russos pagam mesmo, pagam muito bem. Claro, para você atrair um jogador que está sendo destaque no futebol brasileiro, atualmente titular na seleção brasileira, está muito próximo de disputar a Copa do Mundo, é muita grana que você precisa oferecer para mexer com a cabeça desse atleta. E mexeu com a cabeça do atleta, porque entre Zenit e representantes do atleta está tudo certo. Base salarial, tempo de contrato. O que falta agora para o Zenit contratar o Gerson? Pagar a multa rescisória de 25 milhões de euros. Só que essa multa rescisória tem que ser paga à vista. E aí vai ser 160 milhões de reais na conta do Flamengo. E não tem negociação. Não precisa sentar com o Flamengo e negociar. É tal como o Flamengo fez com o De La Cruz na ocasião com o River Plate. Chegou, pagou a multa rescisória, levou o jogador, não teve negociação com o River Plate. Então a situação hoje está muito assim. É o Zenit depositar o dinheiro na conta do Flamengo e levar o jogador. Só que os representantes do atleta fizeram, entre aspas, um pedido ao Zenit para que a multa rescisória seja paga pós-Copa do Mundo de Clubes, para o Gerson jogar a Copa do Mundo de Clubes com o Flamengo e depois se despedir. O meu ponto é o seguinte, já que vai embora, que pague logo então a multa e vá embora. Porque... O que você acha, Vene? Fernandinha, não sei. eu quero dar minha opinião sobre esse assunto. Minha opinião sobre esse assunto. Olha só, eu gosto muito do Gerson. Eu acho que se o Flamengo perder o Gerson, de fato, será uma perda muito grande, difícil você fazer uma reposição à altura. Sim. Só que estamos falando de um jogador hoje de 28 anos. Se o Flamengo, entre aspas, vende o jogador de 28 anos por 160 milhões de reais à vista, financeiramente falando, é um baita negócio. Além disso, tem o desgaste de a todo momento, toda a janela de transferência, você tem que lidar com uma situação como essa, que é o pai empresário dele a todo momento reclamando, fazendo disse-me-disse, buscando proposta. E na boa, a gente tem que parar de normalizar, porque é o pai dele. Não, isso tudo acontece porque o Gerson permite. O Gerson é um cara de 28 anos, ele não é mais uma criança. Se o pai dele se reúne com o Zenit e busca proposta, é porque o Gerson permite. E não é a primeira e nem será a última vez que isso vai acontecer. Isso acontece desde os tempos de Fluminense, quando ele fechou um acordo para ir para o Barcelona e acabou não indo na ocasião, porque o pai dele não quis ir. Eu quero que alguém me lembre quantas vezes o Gerson cumpriu um contrato com algum clube. Porque toda vez é isso. Então, tem o pacote Gerson. E a diretoria do Flamengo está de saco cheio desse pacote Gerson. Porque não dá mais. O Flamengo acabou de fazer um esforço financeiro absurdo para renovar o contrato dele. E aí, novamente, vê esse tipo de situação. E isso acontece porque o Gerson permite. Porque o Gerson está pensando em sair. Isso acontece porque o Gerson dá o ok para o pai dele e para os empresários dele. Porque ele, como atleta, ele poderia chegar e virar para o pai dele, por exemplo, se é minha mãe, que é a minha representante, eu ia falar, dona Carmen, sossega, eu acabei de renovar o contrato com o Flamengo e eu quero ficar no Flamengo. Eu tenho contrato com o Flamengo até 2030, estou muito feliz aqui. Mas se o pai dele está fechando um acordo, já fechou o acordo com o Zenit, é porque ele permitiu. Agora, ele também pode virar e falar assim, pai, eu estou desistindo de toda essa história, eu quero ficar no Flamengo. Ele pode fazer isso, porque ele ainda não assinou com o Zenit. Sim. Mas, respondendo a sua pergunta, para o Gerson sair agora, é só o Zenit pagar. Só, entre aspas, o Zenit pagar 25 milhões de euros, 160 milhões de reais à vista na conta do Flamengo. Tem que ver a hora, porque tem hora que você passa um Pix muito mais que R$1.000 e não bloqueia, vai. Né? Quantos são? 25 milhões de euros. E, obviamente, eu errei na conta. Falei 2 milhões e pouco, se você fizer essa conta aí de 6 milhões de euros por ano, são 3 milhões de reais por mês livre de imposto para esse jogador. Esse detalhe precisa ser dito, porque aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, tem os impostos. Sim. E lá seria livre de imposto. Exatamente. Então, assim, vamos olhar todos os cenários. O Vene trouxe todas as informações técnicas dessa negociação, falou o lado do Gerson, falou o lado do Flamengo, deu a opinião dele também em relação a toda essa situação. E falou, você disse que se tiver que saia logo. Mas você acha mais pela garantia do dinheiro ou porque por conta dessa confusão toda? O que você acha? Eu acho que, assim, é o pacote. É o pacote, porque no lado financeiro, até hoje, nenhum jogador, nenhum clube do futebol brasileiro vendeu um jogador de 28 anos por 160 milhões de reais à vista. E isso precisa ser dito. 160 milhões de reais recebendo em 4, 5 anos é totalmente diferente de 160 milhões de reais à vista.
É muita grana. Eu quero que o Gerson fique? Quero. Mas eu também não quero esse disse-me-disse toda a janela de transferência, porque isso é um porra, é um saco. Lucas Pedrosa, e você? Porque assim, essa questão do Mundial, se tiver garantido, olha, o Zenit vai comprar, tá tudo certinho, mas ele tinha que ir logo. Eu acho legal, porque assim, pela resposta esportiva que o jogador tem, ele já ganhou tudo, ele foi na última temporada o principal jogador do Flamengo. Eu acho que, como o Igor Jesus, gente, vê o Igor Jesus, o Igor já tá vendido. E ele vai lá desfrutar do Mundial, servir ao Botafogo, porque ele é um cara de muita qualidade. Eu acho que ele poderia, pelo menos, então, jogar um Mundial, se existe essa possibilidade. Você gostou Você acha que vale a pena pro Flamengo, Lucas Pedrosa, essa negociação com esses valores e tudo mais? Repor o Gerson é quase impossível hoje no futebol brasileiro. Verdade. A não ser que o Flamengo realmente vá à Europa e pague até perto do que o Flamengo vai receber pelo Gerson, que é os 25 milhões de euros. Sei lá, um jogador de 20 milhões de euros, eu acho que com 23, 24 anos, que esteja muito bem em algum clube, qualquer clube do Brasil ou qualquer clube da Europa, você tem condições de você conseguir repor com essa grana. O ponto é, o Gerson pro Flamengo, ele é muito mais do que só um bom jogador. Ele é muito mais do que um craque, do que um excelente jogador. O Gerson é o líder, o Gerson é o capitão, o Gerson é a cara do Flamengo. Eu sempre falo isso aqui. Então, eu entendo completamente o Vene, que essa novelinha de toda hora o pai ir buscar a proposta, toda hora ficar... É uma forma de ameaça, de tipo assim, o jogador pode sair a qualquer momento, hein? O jogador pode sair a qualquer momento. Agora, o pacote Gerson pro Flamengo é sempre mais positivo do que negativo, na minha visão. E aí, olhando pra Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo vai enfrentar o Chelsea. O Flamengo tem uma oportunidade de, quem sabe, enfrentar os maiores times do mundo. Perder o Gerson, pra mim, é péssimo. Então, eu acho que quanto mais forte o Flamengo puder ir para a Copa do Mundo de Clubes, melhor. Sobre 28 anos, 25 milhões de euros pelo jogador. Ótimo valor, o Flamengo se beneficia com isso também. Só que, no final das contas, a gente não está conseguindo observar duas coisas. O lado do atleta, que é o poder de escolha. Ele vai ganhar o triplo num contrato de 5 anos, com 28 anos, é a última grande venda da carreira dele, ele não vai ter mais nenhuma grande venda, e ele vai ganhar em cima dessa venda, ele vai ganhar com o contrato, e ele vai garantir o resto da vida dele e da família dele, até o dia que ele bater as botas, tá tudo certo, eles vão ter um padrão de vida altíssimo, porque, na minha visão, esse é o último grande contrato da vida do Gerson. Então assim, eu entendo o torcedor que fica revoltado por toda a novela que aconteceu, eu entendo o torcedor que protesta contra o Gerson e tudo mais, mas assim, no final das contas, só ele sabe onde o calo dele aperta. Só ele sabe o que ele tem que fazer ou tem que deixar de fazer. A única coisa que eu lamento nessa história toda é que ele vai perder a chance, ou melhor, ele pode perder a chance de disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Porque quando ele vai pra lá, ele se esconde. Essa é a verdade. Fernandinha, sobre isso que o Pedrosa acabou de mencionar, primeiro, eu também penso da mesma forma. O Gerson, ele não tá traindo o Flamengo se ele deixar o Flamengo agora, muito pelo contrário, é um cara que sempre respeitou e honrou a camisa. Sempre, 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 inclusive nos bastidores, dentro de campo, ou seja, para mim não é uma traição. Pelo contrário, ele está até cumprindo o contrato, porque ele vai pagar a multa rescisória. Então ele está cumprindo o contrato. E sobre a seleção brasileira, ontem entrei em contato com uma pessoa da seleção brasileira para entender o que acontece quando um jogador deixa o futebol brasileiro, sendo destaque, vai para o futebol russo, como aconteceu com o Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique ele deixou de ser convocado. Sim. E essa pessoa me explicou o seguinte, gente, não é porque, Vene, entenda, não é porque ele foi para o futebol russo, só que na Rússia o número de jogos é bem menor. Então, dependendo de quando é a nossa convocação, isso é levado em consideração pela comissão técnica. Com o Luiz Henrique, isso foi levado em consideração na época do Dorival Júnior, porque quando o Dorival teve que convocar, o Luiz Henrique tinha 1/3 a menos dos jogos do que os demais jogadores da posição dele. Então é por isso que em determinado momento o cara deixa de ser convocado. O Nino, por exemplo, zagueiro, foi para a Rússia, inclusive para o Zenit, parou de ser convocado. Isso também é levado em consideração. Agora o Gerson, ele está tendo a sorte de escolher o Zenit no momento que ele está jogando com o Ancelotti, que é o novo treinador da seleção brasileira. Supondo que o Ancelotti se apaixone pelo futebol do Gerson. Que já teve uma conversa sozinho entendeu? Ali com Porque ele está tendo a chance de mostrar o dia a dia dele para o Ancelotti. Então o Ancelotti pode continuar o convocando, mesmo ele estando na Rússia. Difícil, muito difícil, mas pode acontecer isso. E só complementando, o Zenit não joga a Champions League, tá, gente? Por conta da situação da guerra. Então isso piora. Se o Zenit jogasse a Champions League, eu diria que ele continuaria sendo convocado. É por isso que o número de jogos é menor. Se não tivesse acontecendo essa restrição ao futebol russo, a gente já viu no passado, Claro, o Hulk era convocado, muitos. o Malcolm era convocado. época do Shakhtar. Exato, vários outros eram CSKA, vários Zenit. outros eram convocados. O Gerson vai acontecer a mesma coisa, na minha visão, que aconteceu com o Luiz Mas Henrique. você de casa, você iria ou não iria?
com 28 anos, começar a ganhar 3 milhões de reais por mês, sabendo que essa já é a sua idade final para fazer uma grande transferência como o Pedrosa trouxe. Só que tem um detalhe. Ah, mas eu posso não jogar a Copa do Mundo, Fernanda, mas vou ganhar 3 milhões. Você iria ou não? Fala a verdade. Fernandinha, pra mim, tá aqui, ó. Você tá Fala. perguntando pro público que tá nos assistindo, tem alguns ali batendo obra, que tá deixando de, enfim, de comer, de almoçar para poder jantar. O Gerson, atualmente, ele já tem Quanto um ele alto ganha? salário. Quanto? Você sabe, não? É alto. É alto 1 ou alto 2? Alto 2. Alto, assim, Não é é alto. tão É alto. Ele joga no clube dele, que ele é apaixonado. Ele é ídolo desse clube. Tem a chance de disputar a Copa do Mundo. Ó, eu não iria, independentemente de seleção brasileira, tá? Eu não iria. Você não iria, Eu não iria, porque eu sou um cara... Eu, levando em consideração o que ele ganha hoje, eu ia ser muito mais feliz ganhando o que ele ganha hoje a ganhar 3 vezes mais na Rússia. Passar frio. Gente, passar frio. Neve, assim, eu não iria, independentemente da seleção brasileira. Cris? E eu não iria por isso, porque atualmente o cenário dele é maravilhoso. Ele já é um cara milionário. Mora no RJ. Exatamente, ele é ídolo. Eu amo RJ. Ele é ídolo do time dele. Eu não iria. Agora, se eu tivesse passando necessidade no Rio de Janeiro e chega uma proposta para ganhar 3 vezes mais e passar frio lá na Rússia, eu iria na hora. Então vamos nessas condições aí. Entende o que eu tô Você falando? aí de casa ganha 1 milhão. Vamos botar 1,5 milhão? Vamos botar 1,5 milhão. Parece que o Gerson tá passando fome no Rio de Janeiro. Não tá, pô. Tirando da equação a seleção brasileira, eu iria com os olhos fechados. Você iria, Cris? Não. Não iria, o Cris também não iria. Gente, é Rio de Janeiro. O Cris também Rio não de Janeiro, iria. ele é ídolo do Flamengo. Você iria ou não iria, gente? Na minha opinião. Iria, Olha, eu não julgo, tá, Fernandinho? não iria. Eu não, e só pra deixar muito claro, eu não julgo. Tal Claro, como eu não claro. julguei Fabrício Bruno na época, que eu achei, assim, um absurdo ele não ter aceitado a proposta do time inglês, entendeu? Se eu for, por exemplo, hoje, levando em consideração a seleção, eu ficaria no Flamengo porque eu gostaria de disputar uma Copa do Mundo. Esse seria o principal motivo para eu ficar no Flamengo, sem dúvida alguma. Agora, quando a gente tá falando desses caras, gente, o Gerson, ele não sustenta só ele, tá? Ele deve sustentar 15 pessoas, 20 pessoas. E então, é o dobro. É o dobro. Se é livre de imposto, provavelmente A carreira é o dobro. do atleta, Não, é o triplo que ele vai ganhar lá. Isso é informação. É o triplo? É o triplo. É o que eu tô falando. Ele 3 vezes mais. A carreira do atleta, do Gerson, ela vai durar, no máximo, estourando mais 10 anos. Só que ele precisa, quando ele parar com 40, ter dinheiro suficiente por mais 30, 40, pra continuar sustentando a família dele. Então, assim, não tem como a gente não tentar se colocar no lugar dele. Claro. Não, Essa e que é a assim, verdade. Não, eu não julgo, né? Eu não julgo. Ó, o menino falou, eu até por 5 mil ia por mês. Mas esse cara deve ganhar 100. Eu tô aqui, proporcionalmente falando. E assim, a gente tá só... Que a gente adora fazer essas fofocas aqui. A gente tá só vendo quem iria e quem não iria. Exato. Tá todo mundo de ok aqui que se o rapaz quiser ir, é uma escolha dele, olhando o lado dele. Isso é normal. A gente tem que parar de achar que o futebol é um hobby para todo mundo. Para esses caras aqui, é a vida deles e da família deles. Não só deles, isso aí. E da família. Esse Vamos que é o ver mais aqui importante. imagens. Tem já o treino do Jorginho. Ele já treinou, o Vene Casagrande? Ele treinou no dia Fala que ele... desse jogador ele aí. deu Vai, entrevista Vene, do seu coletiva, presente. inclusive uma baita entrevista coletiva do Jorginho. Fala bem, né? Fala bem, chegou bem humorado, descontraído, coração aberto, mostrou ali na frente das câmeras que ele tem noção da grandeza que é vestir a camisa do Flamengo, que é um grande projeto para a carreira dele. Mostrou também que ele vem na hora certa, no momento certo, que ele foi questionado sobre isso, por que não voltou, por que não veio antes para o futebol brasileiro. Inclusive, foi sincero quando ele foi questionado sobre posicionamento. O que para mim, campo e bola, foi a melhor resposta dele. Porque muita gente imaginava que ele fosse sair pela tangente. Ele falou, não, a minha preferência, a minha posição preferida, a minha função é de camisa 5. Que atualmente é do Pulgar, mas eu posso fazer também de segundo volante. Então, teoricamente, ele quer brigar por uma vaga no time com o Pulgar, mas aí ele precisa conversar também com o Felipe Luiz para entender como o Felipe Luiz vai encaixar esse jogador. Eu não tiro o Pulgar do time, acho que o ideal para mim seria Pulgar e Jorginho jogando juntos, pensando aqui numa dupla de volantes titular, já futuramente, né? Já projetando o segundo semestre. Mas eu gostei da resposta dele, porque ele foi sincero. Ó, eu tô chegando para brigar por uma vaga com a camisa 5 aqui. E ele também explicou o porquê
do número 21. Eu fiquei curioso. Primeiro que era um dos números que estavam disponíveis, ele não ia tirar a camisa de ninguém. Segundo que é o DDD do Rio de Janeiro, mandou bem. Que legal, é verdade. E é a data de nascimento de um dos filhos, então ele juntou o útil ao agradável. Então, gostei da chegada do Jorginho, tem tudo para dar certo dentro de campo, um cara que vai ter estrutura em dia, salário em dia, um clube que dá visibilidade para ele, que vai dar a possibilidade de brigar por grandes títulos. Agora, se vai dar certo dentro de campo ou não, só o tempo dirá. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Flamengo que já está aí a ponto de começar as suas preparações para o Super Mundial de Clubes, né? Ontem já fez a apresentação aí do Jorginho. Tem também novidade aí. O Flamengo tá querendo sim fazer mais contratações. Lembrando que o Flamengo ainda tem mais 4 dias, mais um dia de janela, na verdade. Fecha-se amanhã às 23h59 da noite. Está fechando aí a janela para esse Super Mundial. Lembrando que na segunda-feira, né, dia 16, é a estreia do time do Flamengo contra o Esperance, né? E logo na sexta-feira o Flamengo vai enfrentar aí o time do Chelsea. Isso mesmo, Chelsea da Inglaterra, né? E depois enfrenta, no dia 24, enfrenta o Leão. Isso mesmo, o Flamengo vai ter esses 3 jogos aí para passar para a próxima fase do Super Mundial de Clubes. Mas falando disso aqui, o que é que vocês acham? Quantos pontos o Flamengo vai fazer nesses 3 jogos? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Tem também aí tudo que a mídia está falando sobre o Gerson, né? Segundo as informações, o Gerson pode permanecer no time do Flamengo, já que a seleção, meio que a CBF deixou em aberto aí que ele pode perder muito caso vá para a Rússia, caso deixe o Flamengo e vá para a Rússia, né? Por alguns motivos aí, né? Grandes jogadores que jogam na Rússia lá não são convocados praticamente, né? Acabou essa história aí na CBF. Antigamente era prioridade ir para a Rússia ser convocado, né? A gente já viu aí bons bagres, né, sendo convocado porque estava na Rússia. E agora parece que tudo mudou. A CBF parece que não quer contar com jogadores que estão na Rússia, né? Tem mais informações aí de anúncios de contrato, tá certo? Tem também aí a informação que o Flamengo tenta reduzir valores para fechar com Naum Okafor. Isso mesmo, Naum Okafor, né? O único reforço no Flamengo para o Super Mundial é o volante Jorginho, e com a janela de transferência fechando amanhã, o Flamengo não deve trazer mais nenhum jogador para a disputa do torneio dos Estados Unidos. Mas os planos de José Boto é reforçar o elenco na janela de transferência que abre no dia 10 de julho. E o meio-campo é o alvo. E no meio-campo o alvo é Jorge Carrascal, né? Carrascal. E a diretoria aumenta a oferta ao Dinamo de Moscou da Rússia. No ataque, o Flamengo tem interesse no suíço Noam Okafor, que pertence ao Milan e está emprestado ao Napoli da Itália. O jogador tem contrato com os rossoneiros até junho de 2028 e o time italiano está dificultando a liberação. Então o Flamengo aí está querendo trazer jogadores europeus, né? Está querendo trazer jogadores aí europeus. Então tá, pessoal, né? O Flamengo tá tentando aí, tem até amanhã para tentar aí a contratação do Carrascal. Vamos ver se vai dar certo. Até agora só chegou o Jorginho, né? Mas eu acredito que o Carrascal também pode pintar aí no time do Mengo. Mas e aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.